Boa noite, esse é mais um episódio do podcast Elas Ensina. Boa noite, Dani, como é que tá Belgrado aí? Boa noite, Nanda. Aqui tá tudo bem, aquele friozinho que você já conhece. E nosso bate-papo de hoje vai ser super importante. Conta aí quem é a nossa convidada de hoje. Ah, verdade, vamos abordar temas importantíssimos, por isso convidamos a doutora Simone Moutinho. Seja bem-vinda, doutora. Olá, um prazer estar aqui com vocês, meninas. Vamos bater um bate-papo bem legal hoje, né? Vamos sim. Com Doutora, certeza. antes de tudo, eu queria que você contasse um pouco sobre sua trajetória, o que te motivou a escolher essa carreira e se imaginar num espaço que por tanto tempo foi dominado por homens, né? Sim, eu estava na faculdade. Era uma época muito difícil da minha vida. Eu precisava trabalhar. Então, o primeiro concurso que apareceu foi esse. Então, eu não tinha nem colado o grau. E comecei a ser delegada. Passei, comecei a ser delegada. Teve aquele negócio da corrida pelos documentos do concurso, pronto. Eu vou confessar que no primeiro momento eu nem sabia exatamente o que era a minha função, sabe? E encontrei, na verdade, um ambiente bastante masculino, bastante machista, com muitas regras. E eu tinha 24 anos, então eu nem tinha ideia de todas as barreiras que, a partir daquele momento, eu ia passar, tinha que ultrapassar, sabe? E fui amadurecendo nisso. Você imagina que teve uma época que já me chamaram na polícia de Barbie Girl? Sim, era uma coisa que me Isso. machucava, porque apesar de eu sempre tentado ser assim muito atuante e sem assim nenhuma falsa modéstia, assim muito competente no que eu faço, eu tento sempre fazer as coisas bem. Um Eu preconceito, né, sentia doutora? preconceito, eu sentia o patriarcado ali. Naquele momento eu nem pensava exatamente sobre isso ainda. Foi Entendi. difícil, mas já são 30 anos. Jovem, loura, bonita, mas muito inteligente e competente, né, doutora? Obrigada. Eu imagino, doutora, o que você deve ter passado nesse início. É isso que eu queria até perguntar para você. Como foi justamente nesse início da sua trajetória conquistar o respeito e a autoridade dentro dessa instituição, que normalmente é marcada, como você disse, né, pelo machismo estrutural? Sim, na verdade, todos os atos de uma sociedade têm como raiz o patriarcado, o machismo, como disse Dani, é estrutural. Então, assim, toda mulher tem um grande desafio, ser ela mesma. Acordar por uma mulher e se vestir, a gente se veste de modo que não vai chocar aquela sociedade. Eu estou adequada? Eu não vou ser violentada de alguma forma? Né? Será que assim eu vou ter voz? Será que assim eu não vou ser admoestada sexualmente? Então, para toda mulher é isso. Aí eu costumo dizer assim, não acho que exista uma mulher de que uma forma ou de outra não tenha sofrido qualquer tipo de violência pelo simples fato de ser mulher. E mais ainda, a minha experiência assim, em delegacia de proteção à mulher, proteção à criança e adolescente, assim, desde 2000, eu estudo muito esses grupos vulnerabilizados, é de que esse tipo de violência, a menina já começa a sofrer. Então, é desde a tenra idade que isso vai incorporando, vai machucando, sequelando as mulheres. Então, pelo simples fato de você ser mulher, você não tem a mesma condição de se desenvolver emocionalmente e intelectualmente nessa sociedade. Mas é verdade, É verdade. você tocou num ponto que realmente é para se refletir, é para se refletir. A gente vai se arrumar, a gente já pensa realmente, eu vou para tal lugar, eu tenho que botar uma roupa que eu não chame muita atenção. Se eu vou malhar, tem que ser uma roupa que não apareça muito, porque senão vão me observar, vão falar, eu vou chocar, né? Se você vai para o trabalho, um compromisso, você tem que botar uma roupa que seja completamente adequada, né? Porque senão você não Ao pode seu ser Discreta. personagem. discreta. Um personagem, Ao você seu tem, exato, personagem. doutora, tem que fazer o personagem. Você não pode, não vou
Não pode. Não. É verdade. E Do os jeito homens que eu não se quiser, não pode, tem que ser de preocupam. acordo Não com se o preocupa. ambiente. Os homens não. Os homens não. Não se Não preocupam. tem isso. Não tem isso, né? Não, é Então, verdade. os homens não querem ser feitos de bobo. A gente não quer ser morta, não quer ser estuprada. Exato. Essas são nossas preocupações no dia a dia. Não queremos sofrer algum tipo de violência. Né? Exato. E assim, eu como mãe de menina, doutora, minha filha tem 10 anos, e assim, Nossa. desde bebê, ela na creche, eu tinha essa preocupação, e até hoje, ela já com 10 anos, né? Assim, de ensinar, não coloque isso, não coloque aquilo, porque ela com 10 anos já chama atenção, entendeu? Então, assim, a gente realmente tem que se preocupar com nossas crianças. E, assim, é um tema delicado. E, assim, que eu fico muito assustada com as coisas que eu vejo. Imagine você como delegada, doutora. E até eu vou até te fazer uma pergunta, assim, com sua experiência, quais são os principais desafios no enfrentamento da violência sexual? Como eu disse, isso começa muito cedo. Então, independente se for do sexo do seu filho ou da sua filha, é importante que você, desde cedo, ensine numa conversa que não pode ser uma conversa lúdica, tem que ser um papo sério, que ele entenda que aquilo são regras, que é um papo sério, e dizendo tais partes do corpo, elas são intocáveis. Elas não estão disponíveis. Se alguém fizer isso, necessariamente você tem que contar a um adulto de sua confiança. E eu digo isso porque 81% dos casos acontece dentro do lar. Então, é necessário que se diga assim, não pode, nem pai pode fazer isso. Nem mãe pode fazer isso. Ou se você se sentir incomodado, você tem que contar a outro adulto de sua confiança. É um papo que você tem que ter com 2 anos, sabe? De modo que uma menina, por exemplo, com 10 anos, isso já é uma coisa tranquila na vida dela. Isso. É uma regra. Não, com certeza, doutora. Você chamou a atenção aí que você falou aí. Não deve ser um papo que a gente fica muito preocupado como abordar a criança, né? Como entrar nesse assunto. Mas como você disse, não deve realmente ser de forma lúdica, né? Por exemplo, Lunanda disse que tem uma minha sobrinha, né? Nandinha, 10 anos. Eu tenho um menino. E ele começou nos treinos de futebol. E muitas vezes é normal, né? O menino fica lá nos treinos sozinhos, vai para vestiários e tal. Então, sempre foi minha preocupação isso. E eu conversava com ele claramente. Dava exemplos claramente de meninos que já tinham sido vítimas de abusos. Eu falei assim, é melhor falar claramente do que ele vivenciar essa situação e não saber como agir. Eu sempre falo, grite, me conte a verdade, saia correndo, né? Não sofra calado. Se acontecer alguma coisa, faça um escândalo, saia correndo, procure um adulto, não sei. Mas eu falava para ele, justamente tentando instruir, porque pode acontecer em qualquer lugar, principalmente nesses ambientes nos quais os pais não estão totalmente presentes naqueles locais, né, doutora? Nesses ambientes de futebol, é muito corriqueiro que isso aconteça. A gente teve, alguns 2 anos atrás, uma operação num time de futebol da periferia, aqui de Salvador, que por 10 anos os garotos passaram por lá com o sonho de serem craques, meninos de origem pobre. Eles estavam lá, aqui, abrigados lá, eles só eram escalados se prestassem favor sexual ao técnico. E foi no dia da prisão, você olhava o celular do técnico e estava lá as cenas, e você constatava os meninos que estavam na quadra. Ao final, 2 deles tinham contraído AIDS, porque o técnico tinha AIDS. E outro aspecto, Meu Deus, muito sério, mas é muito, em relação a essa violência sexual com jovens, crianças e adolescentes, é a internet. Os games. Internet, a gente fica assim, não, tá tudo bem, tá em casa, tá quietinho ali no quarto. Gente, é um lugar hiper perigoso hoje. É o quarto dos jovens. Não deixe celular, computador, nada que tenha chat, que possa conversar, ou game sozinho, estipule e vigie. Aí a gente já vem com outro papo. O que é que eu vou vigiar mesmo? Você sabe o que é que você vai vigiar? Não, a gente não sabe. Não sabe. Então, assim, calculadora.
da internet, calculator. É isso. Até a calculadora tem. Eu fiquei sabendo Chat. há pouco tempo, Você doutora. sabia? Isso. Pois é, pouca gente sabe. Spotify. Eu não sabia, não. Eu não Pois é, sabia, não. Tem calculadora, chat. gente. Então, assim, ó, que tadinho, tô fazendo dever de matemática, fofura. Ou senão tá escutando um som, tudo bem. Não. Ali também tem perigo. Então, assim, e aí como é que eu fiscalizo? Eu não vou dar, não tem rede social desde cedo, só a partir dos 14, beleza. Mas aí não é todo mundo que pensa igual. E aí na sala tem. Ou senão eu vigio determinado perfil de meu filho, mas eles têm perfil fake. Né? E você não sabe. Então, como é que você controla Exatamente. isso? Aí já são duas barreiras. O que é que eu busco? Onde eu busco? E o que é que eu controlo? Como eu controlo? Então, hoje, voltamos ao tempo que só o diálogo. É só o diálogo que você vai ter certeza que vai estar protegendo o seu filho, sabe? Outra coisa, postagem, gente, lá, aquelas coisas lindas, tudo nosso, a gente que fez, né? A gente quer postar, é meu, aqui é lindo, perfeito, É. maravilhoso. Ter cuidado, É o que Dá, posto mesmo. não dá para postar. Não pode postar nada. Não sei se há pouco tempo vocês viram um menininho gordinho comendo uma banana, um bebezinho peladinho comendo uma banana. Não vi, não. Meu Aquilo foi Deus. vendido caríssimo. Foi mesmo. doutora. Foi, nesses sites adultos. Gente, tem uma coisa chamada PEC, que é pacote de cenas de sexo e estupro e nudez envolvendo criança e adolescente. E esses PECs tem assim, PEC 0, é cenas de sexo com bebê. PEC 2, Meu 2 Deus. anos, e assim sucessivamente. E esse PEC 0 e esse PEC 2 tem um alto preço nesse mercado. Sem contar que aquelas filmagens ocorreram. Então, tem crianças que sofreram aquilo para satisfazer a lascívias desses outros predadores. Você entende que tem gente que é sequestrado ou sofre violência doméstica para isso? Meu É um Deus do problema céu. enorme isso. Rapaz, a gente fica Bem, até, a né? gente- Assim, é um assunto tão pesado, mas assim, tem que ser discutido. Tem que ser Eu alertado. já vi a doutora falando anteriormente que assim, as pessoas não querem falar sobre o assunto. E aí, assim, né, é um assunto chocante, mas não, tem que falar para que os pais possam proteger seus filhos. Sirva Isso de alerta, né, Nanda? Sirva de alerta, esse abandono digital, né? Que é o termo. E assim, o que é que os pais podem fazer, doutora, para é diálogo, né? Como É você só falou. diálogo. É só o diálogo, é conversar, é estabelecer confiança, né? Limites. Mas assim, com confiança principalmente com seu filho, com seu Construir adolescente. um elo, Um elo, laço né, forte. doutora, de proteção, porque E realmente mesmo assim, né, você sabe que adolescente apronta, a gente já foi, né? É. Adolescente, a gente fazia umas Ah, aprontações. É. Só que hoje as consequências são muito maiores, né? Muito maiores. Eu já tive casos, assim, de meninas que, na época da pandemia, nossos jovens hoje, de 20 anos, quando eles tinham mais ou menos 16, eles estavam vivendo uma pandemia. Então, os primeiros amores foram na pandemia. E eles foram digitais, virtuais. Entendeu? Então, naquela época, seu melhor amigo era alguém que você nunca viu na vida, mas você fazia confidências. Sua primeira relação sexual, ela foi também virtual. E você imaginou os problemas que isso já deu? Deu esse mau uso da internet? Aí o seu primeiro nudes, né? É pela internet. Pronto, postou o nudes, já foi, nunca mais, não tem mais jeito. Já foi. Não tem mais jeito. Meu não tem Deus. jeito nunca mais. Você entende? caiu na rede, né, Caiu doutora? na rede. E aí tem todo Meu Deus. um processo de sedução pela internet que chega ao nudes, depois a sextorção, sabe? Meu Deus do céu. E aí... E a gente tem ouvido muito falar sobre isso, né, doutora? E isso é real. Eu já vi muita Isso gente é real. de São muitos todas casos, as né, classes doutora? sociais que crianças estavam se mutilando, tentando suicídio, por conta dessa exposição pelo mau uso da internet. Aí eu fiquei, uma época que eu fiquei assim, gente, mas elas preferem namorar, elas preferem até transar pela internet. Eu falei, como é isso? Né?
Que absurdo, o toque é uma coisa tão boa quando a gente está envolvido, quando a gente quer, Ainda quando é pro bem, né, recíproco. doutora? Quando é recíproco, é uma Sim, coisa massa. sim. E por que que elas não gostam disso, preferem a internet? E aí eu fiquei, será que é porque pode com um monte de gente? Não. É um medo da frustração. A internet é tudo do jeito que você quer. É mágico. Você não tem que se frustrar lidando com as emoções do outro ou com suas próprias emoções, porque você pode ter idealizado de uma forma que pela internet é como você quer. Na vida real pode não rolar como você quer. É Não ser como verdade. você sonhou, não se encaixar Exatamente. perfeitamente no seu sonho. Pense que loucura, Meu como a Deus. gente está acostumado com o Uma mundo loucura. que não é de verdade. É Meu Deus verdade. do céu. É uma loucura e preocupação é que não falta. A gente que tem filho, o meu é adolescente, Nanda já é 10. Você também tem uma filha já, uma É uma menina, né, mulher, doutora? vinte Você e estava cinco falando? anos já. Uma mulher. Ah, já é uma mulher, claro. É. Mas passou por toda essa adolescência também, nesse mundo, né, dessa transição toda, realmente é uma preocupação. Meu filho, como você disse, ele tem a conta dele que todo mundo tem, do Instagram, e muito tempo depois ele me disse que tinha conta privada. Fake. Todos têm. Muito tempo. Toda a minha também eu Pois é. descobri Tá Aí, vendo? depois. aí eu quero ser também da fake. Mãe, mas nenhum pai é. Eu falei, não interessa, não quero nem saber. Tem que Me bote. participar. Aí Eu ele quero faz ver o que outra, você tá postando. Dani. Aí ele faz outra. Ele bota nessa, Então vai saia fazer todo mundo outra. dessa e fazem outra. E aí Rapaz, acabou. Olha, eu fico perseguindo, viu? Eu não sou fácil, não. Eu não sou Doutora, fácil, não. mas a gente fechando, Perseguindo. tipo assim, minha filha tem uma rede social, antes eu deixava ela aberta. Aí depois, com esses perigos, as avós também falando bastante, eu fechei. E Boa. assim, ela olha, mas assim, eu que administro e olho tudo. E assim, ela tem celular, mas enquanto eu puder administrar tudo, agora sim, jogos, como você falou, Roblox. Ela fica me pedindo, mãe, todo mundo joga Roblox. Eu falo assim, você não é todo mundo. É um dos traumas da nossa Entendeu? Você adolescência. não é todo mundo. mas Esse aí, você eu sei que é perigosíssimo. E ela já é me falou, perigosíssimo. mãe, minha coleguinha tal disse que, do nada, uma pessoa no Roblox perguntou onde ela morava. Aí ela falou pro pai dela. Mas imagine se a menina Ainda não bem. tem essa relação com o pai. Aí o que é que o pai fez? Pegou e já tirou. Já não tá mais. Mas aí eu falei, minha filha, você tá vendo uma amiga sua próxima a você tá vendo como acontece? Eles falam que são crianças, é tudo mentira, um bocado de adulto. Aí você Que também se infiltra. apaixona. Aí começa a coisa sexual. Imagina, Ou aí senão, marca um começa encontro, É. né? É isso. E aí vai ser a sedução, ou senão, depois começa mesmo a mandar os nudes e a outra pessoa e fica naquele, não quero contar para meu pai, para minha mãe, porque teve a proibição anterior de falar com os Exatamente. Aquele estranhos. medo, né? Aí tem um medo, quando se descobre isso, já está num estado muito avançado, porque você vê que mudou completamente o comportamento. Né? Então, assim, vigiar é massa. Você tem que vigiar Tem que mesmo. vigiar, Evitar tem que olhar, as redes sociais o máximo que você puder. Também é legal. Você tem que fazer. Dialogar é a Sempre, salvação. Certo? Inclusive, falar, eu sei que você pode ter perfil fake, mas você vai entrar numa encrenca e conscientizando para a pessoa ter um pouco mais de medo, ou pelo menos saber lidar quando aquilo efetivamente acontecer. Sim, sim. É terrível. E quanto àquela conversa que você falou, que Aquela a gente tem conversa. que ter Dois anos. desde 2 anos. Doutora, como o Dani falou, nós somos Meninas. 3 meninas. E assim, nossos pais sempre foram muito preocupados com isso. Então, assim, desde pequenas, nos alertaram e a gente fez a mesma coisa com os filhos. Tanto que com minha filha, desde pequenininha, eu tive essa conversa com ela. Tanto que o pai falou assim, Nanda, pra que falar isso pra ela? Eu falo, Léo, pode acontecer em qualquer momento e ela tem que saber se proteger. Sim. Entendeu? Então, assim, desde pequena, ela sabe o que é abuso, ela sabe onde é que pode tocar, onde é que não pode tocar, quem não pode fazer nada. E assim, eu tenho uma relação muito boa com minha filha, mas vejo muitas crianças que, assim, não julgando os pais, sabe, doutora? Mas isso que você falou, porque a gente tem que ter uma conversa lúdica. Não, tem que explicar nos fatos, porque
o mundo está aí, né? E eles têm que estar preparados para... E não é só aspecto sexual. No dia eu estava no salão, e aí eu estava fazendo meu cabelo. E aí a moça que fez meu cabelo teve que levar a menininha dela, de 6 anos. E aí a menininha estava no celular, porque estava abusadinha, né? E a mãe Sim. estava precisando trabalhar. E aí ela estava vendo fazendo um joguinho. O joguinho era a professora malvada. E aí a professora batia Meu nos Deus. alunos, os alunos jogavam cadeira na professora. Era uma loucura. Aí, claro que eu falei. Você acredita que eu comprei a maior briga por causa disso? Ela não quis mais fazer meu cabelo. Foi meu, Depois doutora. disso, ela nunca mais. Meu Deus. Porque eu Que alertei, mesmo? eu disse Queria que alertar. absurdo. Não Você vê assim pode. que tem Gente. muita coisa. Ah, que tem, que bobagem, engraçado. Ou não quer enxergar. E o outro lado é que as babás hoje, elas não são eletrônicas, elas são digitais, virtuais. Né? Virtuais, doutora. É verdade. É verdade. Que coisa, viu? É Mas, verdade. doutora, voltando para esse outro assunto da Bora. violência sexual ainda. Muitas mulheres, doutora, elas acabam que não denunciam, ou por medo, ou por vergonha, ou por descrédito. Não é verdade? Como é que você acha que a gente pode mudar essa realidade? Dialogando em sociedade. É verdade que quando a violência é doméstica, a mulher não denuncia por causa do ciclo da violência. Né? Um estupro ou uma violência física, ela já começou muito antes, não foi no dia do tapa ou do estupro propriamente dito. Essa violência começou com uma violência moral, com a violência psicológica, que foi derrubando, minando a estima desta mulher, ao ponto que ela chega, que ela não consegue mais discernir. É tipo um torpor psicológico. Nessas relações narcisistas, quanto mais a vítima baixa a estima, mais poderoso fica o narcisista. Então, ele ganha poderes, ele fica mais forte, aumenta o número de agressões e a gravidade das agressões, e ela mais fraca. Para cortar esse ciclo da violência, é muito complicado quando já chegou, porque se ela não tiver uma ajuda, alguém que interfira, ela não consegue. Daí ela fica nos altos e baixos, indo e voltando, porque o agressor manipula ela completamente. Por isso que essas mulheres apanham e voltam. Elas não conseguem. É uma situação psicológica bastante diferenciada. Daí, quando a gente em sociedade começa a dizer o que é violência psicológica, o que é violência moral, que isso não termina ali, que isso vai ser algo de natureza progressiva. Se você não estancar aquilo naquele momento, não quebrar o ciclo, logo no seu nascedouro, aquilo não vai melhorar, isso não volta atrás. Eles Isso não mudam, piora, né, doutora? desce Não ladeira mudam. abaixo. Não vai mudar. Não vai mudar. Aí, por isso que essas coisas, não raro, terminam em feminicídio. Os feminicídios são tragédias anunciadas. Entende? É verdade, doutora. Nesse gancho aí da violência doméstica, doutora, quando elas fazem a denúncia e acabam voltando para casa, muitas vezes não tem condição financeira de ir para outro lugar, né? Existem, doutora, instituições que elas possam acolher essas mulheres? Sim. Ó, na verdade, assim, a gente pensa logo no fator financeiro. Sim. Mas as estatísticas são muito claras. Não é por causa do financeiro que a mulher não volta, não. É por causa da emoção, do psicológico, do preconceito. Com quem meus filhos vão ficar? Elas, às vezes, as mulheres trabalham um tempão no mercado informal, vendendo Sim. quentinha, vendendo cosméticos, por exemplo, não é? E elas, assim, sempre se sustentaram. Elas ficam com a falsa ideia de que não conseguem se sustentar, mas elas já se sustentam, sabe? E aí outra assim, meu filho não vai ter pai, eu vou ser uma mulher sozinha, ou ninguém vai mais me querer porque eu já estou velha, não sirvo, eu já tenho tal idade, sou velha, não sirvo mais para nada. Aí elas não se separam mais por causa disso. Agora, tem efetivamente algumas que têm a dificuldade financeira. Isso impacta, sim. Existem em Salvador, é algo de natureza municipal, casas-abrigos para essas mulheres. E as DEANs,
e a Casa da Mulher Brasileira aqui, ela tem um serviço de natureza multidisciplinar, ou seja, psicossocial também, jurídico. Então, ali, quando você resolve denunciar e vai em uma DEAN, uma delegacia, você começou a quebrar o ciclo. Obviamente que há uma caminhada dura, que se não tiver todo esse apoio multidisciplinar, a mulher não aguenta. Porque ninguém vai para uma delegacia feliz. Gente, ir para uma antessala de DEAN é um lugar de muita tristeza, porque ali as pessoas se decepcionaram também, sabe? Elas pensaram numa vida linda por uma pessoa e tal, que não deu certo e descambou naquilo. Então, ali é só o começo. Ela, para se estruturar e ter coragem para prosseguir, mudar de vida, tem que ter um apoio de várias áreas. Entendi. Mas assim, doutora, vamos dizer, a mulher apanhou e está com 2 filhos, ela poderia ir para essa instituição com os Sim. filhos? Ela pode ser acolhida ali por algum momento, por um Sim. tempo, entendeu? Para Até ela não voltar. Então, assim, existe. Existe, né? até ela conseguir outros benefícios. E dependendo do caso concreto, é um tipo de abrigamento. Entendi. Certo. Entendeu? Que bom. Ô, doutora, é muito bacana você esclarecer isso aí, porque muita gente não sabe que a violência não é só a violência física, é a violência psicológica, é a violência moral. Isso foi muito importante, porque às vezes a mulher, não, eu não sofro nenhuma violência, não, porque ainda não recebeu um tapa. Mas os gritos, as Os gritos. humilhações, tudo vai se enraizando dali, não é, doutora? Eu tive uma amiga que ela sofreu todos os tipos de violência. E aí ela me disse, Peraci, violência física, eu não senti, eu não sofri não, física. Ele só me empurrou na cama. Foi só o Aí começo, eu né, empurrei ela doutora? na cama. Eu estava conversando no quarto dele, eu empurrei ela na cama. Ela ficou assim, você me bateu? Entendeu? Você imagine como é difícil. Para ver se se tocava, Você se tocar, que sofreu uma violência física. sofreu uma violência. Eu já vi mulheres que sofriam, assim, eles pegavam tesourinha e ficavam ferindo, e ela Arranhando. estava dizendo que não era violência física, que era ameaça. Ou, sabe, assim, há uma viagem em torno disso. É aquela coisa do balançado. Diga, Tânia. Isso, doutora, você vê que essa questão da violência doméstica era tão meio que, entre aspas, aceita pela sociedade. Que existia até uma personagem na escolinha Professor Raimundo, que ela contava que era espancada pelo marido E no falava, final ela eu falava, gosto. mas eu gosto dele, eu gosto. E existia um personagem que relatava isso. E o povo tratava como se fosse um humor. Sim. Olha que absurdo. Na verdade, Não é? a mulher é objetificada, coisificada na sociedade há muito tempo. E uma coisa que vai te chocar mais ainda: o corpo da mulher, a primeira noite dela ainda é do dono do engenho. Sabe? Essa ideia mesmo. Então, assim, é necessário que as mulheres se unam mesmo, a tal da sororidade. E há muitos discursos completamente machistas que são repetidos em sociedade. E a gente fica pensando que isso é verdade. Quer ver? Quem já não ouviu que mulher se veste para mulher? Que mulher é inimiga de mulher? Que as mulheres disputam entre si. Sempre, gente, doutora. É Sempre. mentira. Mas a gente sempre ouve isso, é verdade. É mentira. Eu, assim, na minha experiência profissional, momentos assim extremos que as mulheres se encontravam, quem salvou essa mulher, necessariamente, sempre foi outra mulher. A gente agora, hoje eu estou à disposição da SSP, na SPREV e na Diretoria de Valorização Profissional. Lá a gente tem uma campanha agora que está rolando, Ligadas por Fios. Essa campanha em prol de mulheres que já... A gente vai falar sobre isso, doutora. Aí, eu só quero dizer que quando se fala para essas mulheres que é para salvar a vida de outra mulher, quando elas são abordadas no shopping, elas se sentem na obrigação de doar. As mulheres, é muito claro como elas querem ajudar outras mulheres e como elas sabem, como nós sabemos,
que a gente mesmo é que se ajuda. Então, a gente sabe que no dia a dia é assim. Que tem papos que é só de mulheres. Muitas Sim, abordagens dessa, sim. quando elas estão com o marido e vão cortar o cabelo, o marido fica, que loucura. Não entende. É coisa de mulher. É coisa de mulher, porque tem coisas que só mulheres passam. Então, a gente sabe que a gente vai precisar necessariamente uma da outra para mudar essa sociedade ou para se apoiar enquanto isso virgem, né? É verdade. Ô, Dani, você já que a gente começou, você quer abordar essa pergunta do Cius, que eu também tenho uma pergunta referente a isso para a doutora. Ah, sim, doutora. A gente acompanha suas redes sociais, que, por sinal, você é bem ativa, acho bem bacana. E Obrigada. a gente vem percebendo que você está, volta e meia, em ações que valorizam a vida e cuidado com as mulheres, né? Como foi o Sim. caso dessa campanha aí que você comentou, a Ligadas por um Fio. Ligada por É uma Por campanha fios. muito fios. bacana, por fios, ligada por fios, que é muito importante. E, na sua opinião, o que é que você acha que esse tipo de campanha se torna tão especial e necessária, principalmente para este período de Outubro Rosa? Bom, é uma campanha que faz com que o trabalho do profissional da segurança pública tenha sentido na vida de outras pessoas, modifique a vida das outras pessoas. E é um meio também da Secretaria da Segurança Pública chegar mais perto das pessoas. Há muitos estigmas relacionados à condição de policial ou profissional de segurança pública. Então, toda vez que as polícias se colocam nessa situação de servir à sociedade, se faz uma releitura acerca do que é a pessoa do policial, né? Então, assim, chegamos mais perto, sabe? E isso é extremamente positivo em todos os sentidos. Eu acho que a comunidade se sente mais próxima, né, daquela pessoa de farda, que às vezes ela tá amedrontada e tal, e vê que, assim, é uma pessoa que pode lhe ajudar, que pode contribuir, que Ajudar. você pode conversar ali, Sim, a polícia né, doutora? acessível, que Sim. dialoga, que assim, ó, a gente traz paz para a sociedade, a gente Isso, está aqui para garantir a sua paz, a gente cuida também, sabe? Então a gente faz essas campanhas, tanto que tem uma superintendência para prevenir a violência, sabe? Cuidando sempre de grupos vulnerabilizados e na que eu assumo, olhando com um olhar para dentro, como cuidar dessas pessoas que são profissionais de segurança pública. Então, a gente tem a preocupação de garantir a saúde física e mental desses profissionais, mas também de zelar pela imagem e capacitação deles. É isso. Doutora, eu vi Muito bacana. você falando em uma entrevista da campanha Ligadas por Fios. E assim, eu não sabia, eu achava que quando a gente doava cabelo, que tinha que cortar o cabelo todo. E não, né? Eu queria que você explicasse, que diz que é uma mecha aqui atrás para as pessoas que se interessarem. Você não fica com o cabelo curto, é uma mecha aqui atrás, né, doutora? Eu vou tentar uma coisa aqui, viu? Mas não leva muito a sério não, que eu sou bem desajeitada. É assim, já, pessoal. Pega uma mechinha aqui do meio, né? E faz Do assim, fundo, ó. embaixo, né, doutora? Não, do meio. Ai, meu Deus, é porque eu não tô conseguindo. Não, mas eu Aí digo faz assim. assim, ó, Aham. pessoal. Quando faz assim, você corta, né? Aí cortei. Aí eu volto o meu cabelo pro normal. Não dá para perceber. É isso. E você pode doar uma mechinha fina, uma mechinha média, uma mechinha mais generosa. Isso depende do que você quer fazer. Agora, sim, como a gente ficou em todos os shoppings, a gente dialogou antes com os salões dos shoppings. Então, todos os salões, aqueles salões chiques dos shoppings, e assim, a minha cabeleireira também, um monte de gente, eles aderiram, doaram uma tarde, cada Que um foi lá legal. uma tarde. Então, os salões dos shoppings tinham o seu cabeleireiro que ia lá à tarde e cortava. A gente já quer fazer um corte. Eles, tá, eu corto. Então, era assim, sabe? Agora a gente está no Shopping da Bahia. Aí teve uma parceria também com o Embeleze, com a Rádio Mix. Foram vários parceiros, um laboratório, o MED também. Várias pessoas aí foi chegando. Aí lojas iam chegando, Que aí foi a Bel bacana. Center veio.
acham, veio e começou assim, eu quero ajudar, eu quero Virou um participar. projeto grande, né, doutora? Agora as prefeituras do interior estão mandando ofício, pedindo, eu quero também aqui, que não sei o quê. Que legal. É Bacana. muito legal. Porque, você vê que chegou perto do coração de alguém. E isso, gente, esses cabelos são entregues geralmente na rede pública, não só, mas geralmente em rede pública. E para profissionais de segurança pública também acometidos de câncer, que é outro papo aí muito louco para a gente conversar, porque profissionais da segurança pública, eles têm obesidade, diabetes, câncer e hipertensão. É uma coisa assim, e além de ansiedade, doenças mentais, é outro papo. É bem sério isso. É outro papo. É outro papo. E aí, então, nessas redes, você vê assim, a gente faz um antes e depois. No dia do Hospital da Mulher mesmo, a gente conversou com as mulheres, elas com as touquinhas ou ainda carequinhas. Aí depois elas receberam um kit do amor, que a gente tem essa parceria com o Instituto de São Paulo, o Instituto Amor e Mechas. Então, esses cabelos a gente manda para lá, eles fazem a peruquinha e mandam um kit do amor, que tem batom, bijuteria, revistinha, livro, Que touquinha, legal. lencinho. É lindo, é muito fofo, certo? Aí a gente dá o kit. E elas, eu quero botar peruca. E a gente levou uma pessoa maquiadora. Então, elas se maquiaram e botaram as perucas e tiraram um antes e um depois. Não parece a mesma pessoa. Mas não é por causa do cabelo. É por causa do olho. Parece que acende uma luz que estava apagando. Né? Eu imagino, Como doutora. a gente é com o nosso cabelo? Eu aqui, antes de começar, meu A cabelo gente- tá bom, meu cabelo tá bom. O cabelo dá o formato, né, doutora? Eu imagino a felicidade dessas Já mulheres. Imagine a autoestima, como foi Autoestima, modificada dessas pessoas que recebem esses kits, né? Kits do amor, e já imagina que o rostinho delas, como você tá falando, É isso. modificou a fisionomia, não foi nem por causa da maquiagem do cabelo, foi o olhar O olho dela que que já mudou brilha. tudo. Um olhar. E você vê assim que o cabelo é tão importante para a mulher que quando se fala em torturar mulheres, uma das primeiras atitudes que se Cortar. faz é cortar o cabelo. É o que a gente mostra o nosso feminino. O que A gente sente tem uma mais, coisa né? com o cabelo, né? É verdade, doutora. Agora, muito doutora, só forte. voltando de novo, aquele é muito forte, e realmente nós somos muito apegadas, né? Temos até que se desapegar mais a isso, mas Sim, temos que somos assim, né? desapegar. Somos assim, temos que desapegar. Mas enfim, doutora, voltando para aquele assunto ainda, sobre a violência contra a mulher. Na sua opinião, o combate à violência contra a mulher, você acha que começa com a punição ou pela educação? Sem dúvidas pela educação. Né? A gente tem tido leis mais rígidas, mais rigorosas e tudo, mas os índices de violência, eles estão aí, eles ainda são muito altos. É uma quebra na estrutura da sociedade. Daí nós, mães, a gente tem um papel muito grande, até você, Dani, que é mãe de um menino, tem esse papel muito diferenciado, né? Mas aí tem uma notícia boa. Eu tenho visto, eu tenho reparado que os meninos e as meninas já estão mais empoderadas, cientes dos deveres Sim. dela, mas muito mais assim, tendendo a aceitar a isonomia. Os meninos também. Eles acham assim, homens e mulheres são iguais, eles não concebem mais só porque ela é mulher ou só porque é o homem, né? Sim. E aquela coisa do machismo. Aí você diz, aí os meninos ficam assim, machista, eles já entendem. Agora, uma pessoa da nossa geração, da minha, que eu sou uma geração mais anterior de vocês. Assim, o que é machismo? Coisa de homossexual, coisas assim, né? É o que se pensa. Não, o machismo aniquila. O machismo mata mulheres. Diz que as mulheres são diferentes. Elas não têm direitos sociais iguais, direitos emocionais iguais. Isso que o machismo é. Agora, e o feminismo? Coisa de mulher que não tem roupa para lavar. Né? Na nossa geração deles, não. É que o feminismo só diz, não, olha, eu não quero ser melhor que você, eu sou igual. Igual no sentido de, não fisicamente igual, né, força, não. Eu tenho o mesmo direito que você. E tem mulheres que são mais fortes que homens mesmo. Sim, Tem sim. mais músculo, menos músculo. Não é isso que está se discutindo. Está se discutindo direitos. Eu tenho os direitos que você tem. Uma coisa que está na Constituição, mas que na vida real não é assim. Esse povo mais novo que tem aí, os nossos, eles já estão pensando mais ou menos assim, diferente, não tem essas marras. Mais conscientes.
E é um pessoal que tem uma visão muito voltada para o social. Sim. Por isso que eles não têm muitas pressas. A gente a pressa de se formar, né, minha geração. Eu quero me formar, eu quero trabalhar, eu quero ganhar dinheiro, eu quero... Eles, não. Eles, assim, querem viver as emoções deles, o interno deles, e são voltados para o coletivo, para o social. Isso é muito legal. É verdade. É a boa Que notícia. bom, que bom. Uma mudança boa na nossa sociedade, né, doutora? Sim. E assim, nesse gancho aí da violência, eu queria saber, assim, na sua opinião, por que é tão comum a sociedade culpar a vítima nessas situações? E como é que a gente faz para desconstruir essa mentalidade? Você vê que até o começo dos anos 2000, ainda o Código Penal tinha uma expressão, mulher honesta. Aí você vai me perguntar, o que é mulher honesta? O que é mulher honesta? Aquela que paga as contas, que não mente, que é toda certinha na sua vida social e civil. Não, mulher honesta é mulher virgem. Né? Então, assim, ilibada. De conduta ilibada. Conduta ilibada. Mulher virgem, mulher honesta é mulher virgem. Você vê que é uma coisa que há pouco tempo estava no direito. Até antes, o Código Civil, o Código Civil foi em 2002, né? Se falava em débito conjugal, ou seja, o marido que forçasse a conjunção carnal com a esposa ou atos de libidinosos de outra natureza, a conduta era atípica. Era exercício regular de um direito. Estava justificado. É um direito. O crime justificar. Eu tenho direito ao seu corpo. O homem tem o direito ao corpo da mulher. Mas era bem claro, o homem que tinha o direito ao corpo da mulher, a mulher não tinha o direito ao corpo do homem. Você está entendendo ao que ponto que tínhamos? A gente já desconstruiu, pelo menos a nível legislativo, isso. Agora, é uma coisa que ficou na sociedade, é um ranço patriarcal. Enraizado. É o diálogo do dia a dia e a militância de mulheres, posicionamentos. Teve outras que vieram antes de nós e que sofreram tudo que tinha que saber até chegar uma lei, né? Que tem uma lei Maria da Penha, que é uma lei de cunho social muito, muito grande, que você diz assim, mas os índices continuam. Sim, as coisas apareceram. Quer dizer, não está tão normal, não se acha mais que é normal ameaçar, estuprar, lesionar mulheres. Não se acha normal isso. Hoje se contabiliza, tem estatísticas acerca disso. Pelo menos é uma caminhada, mas depende muito da gente também. Massa legal é que os homens também reflitam sobre isso, e poucos refletiam. Quando eu estava na DEAN, a gente fez um projeto. Era um projeto chamado Projeto Abraço. Aquele homem que tinha sido autuado em flagrante, que estava em gozo de liberdade provisória, ele era convidado para uma roda de conversa, assim, era uma dinâmica, onde se tinham as perguntas que eu dizia, que são perguntas simples, bobas. O que é machismo? Você se acha machista? Até ele perceber como ele chegou ali. A maioria nunca tinha parado para pensar em nada disso. Por quê? Porque é bom. Se tá bom para você, beleza. Tá bem, tá bom para mim. Vou mudar para quê, né, doutora? Vou mudar para quê? Aí agora tem uma coisa que não se fala também. Aí o machismo é massa para o homem. Não, ele está em vantagem porque pelo menos ele que é morto por causa que a mulher estão matando eles, né? E não estão estuprando, eles não estão assim, com esse medo o tempo todo que a gente vive. Mas você sabia que o maior índice de mortes violentas e de lesões graves e gravíssimas, quem sofre é o homem, e o homem preto mais ainda. Por quê? Porque tem que resolver as coisas na violência. Ele é ensinado, adestrado para ser violento. Responde com violência. O feedback do machismo em relação a eles é isso. E há muitas outras sequelas de natureza emocional que eles sofrem. Não pode chorar. A mulher entra na menopausa, é um absurdo, mas o homem entra na andropausa. Olha que diálogo estranho para o homem, quando ele começa a perder a virilidade dele. Sim. Eu tenho que transformar isso, ressignificar isso na sua vida. É um trauma. Muitos se tornam abusadores, porque não aceitam aquela nova condição física normal
do ser humano, só tem porque está vivo, porque sobreviveu, porque está mais velho mesmo, entendeu? Então, assim, isso o machismo também é ruim para os homens, não é bom para ninguém. Não se tem ideia de sustentabilidade social. É verdade, doutora. São assuntos que a gente vai falando de um e vai E puxando vai o outro. A gente puxando, vai falando, é né? verdade. Um vai Não é? puxando o outro. Não tem fim. Agora, doutora, você falando aí, me vem à cabeça de que ter mulheres na liderança, inclusive na polícia, como é seu caso, você acha que muda a forma como as instituições lidam com temas sensíveis? Sim, é a duras penas, são mulheres que realmente são Desvabrador. desbravadores. Desbravadora, doutora. Isso. Eu também São mulheres quase não saio aqui. que fazem toda a diferença, têm uma visão muito diferente da instituição. Você sabia que até há pouco tempo a nossa camisa da polícia tinha delegado só. Não tinha camisa escrito delegada. E já chegou uma época que se tinha mais delegadas do que delegados. Agora eu não sei dizer, porque teve uma turma nova, eu não me atualizei. Mas coisas assim, ínfimas, que você pensa que não tem menor diferença. Por exemplo, até pouco tempo não se existia um número muito reduzido de deãs. Isso também é uma leitura de como se preocupa pouco com isso. Então, há certas Explica para os lideranças, seguidores o que é O que é DEAN. DEANS, delegacia doutora? especializada de atendimento à mulher. Existia pouquíssimas, certo. principalmente no interior do estado, região metropolitana. E aí teve que se fazer um projeto para se dar uma atenção diferenciada à violência contra a mulher e às violências sexuais que não sejam domésticas, de um modo geral. E isso foi uma luta mesmo, uma visão de algumas mulheres que estavam ali pensando sobre essas coisas, sabe? Aí já é muito, muito, muito claro que a gente precisa dividir o poder, né? Tanto nas instituições públicas e privadas, como na própria administração direta. A gente precisa mesmo que tenha 50% de homem e 50% de mulher. Porque praça, estrada, tudo isso é muito importante. Infraestrutura é muito importante. Mas creche também é muito importante. Violência obstétrica também é muito importante, Também. né? Violência doméstica também Sim. é muito importante. São temas que precisam estar sendo pensados pelo poder público, legislados também pelo poder público, com mais atenção, né? Como é que a mulher vai para o mercado de trabalho se ela que tem que tomar conta do filho, todo mundo diz, e ela vai como? Se ela não tem condições Faz de o quê, deixar, né, se não doutora? tiver creche. Por exemplo, quem é que vai pensar nisso? Nunca vi um homem pedindo para ter creche, já viu? Você já viu algum político pedindo para ter creche? A gente pensa em creche, por exemplo. Então, Sim. assim, as mulheres têm que começar a votar em mulheres. Eu penso isso mesmo. Obviamente, com mulheres preparadas, não é uma coisa aleatória, Claro. mas pensando nisso, eu penso nisso. Eu acho que é um jeito. Tem que dividir o poder para ficar igual. Com certeza. Com certeza. É outro olhar, é mais sensível e eu acho também que as mulheres se sentem mais Tocadas, né, Dani? não só tocadas, mas mais tranquilas para poder conversar uma com a outra mulher, Representadas. chegar Sim. representadas, Entendi a isso, a sua palavra é interpretação. Sim, representada. representada. Se sentem mais à À vontade, se sentem mais à vontade. vontade. Certos Menos temas. constrangida talvez de relatar o problema com a outra mulher, Sim. né? Talvez, eu acho, Talvez. né? É Ô, verdade. doutora, talvez. Rapidinho, Ô, Dani. doutora, agora Rapidinho, Dani, quando você falou isso da escuta, doutora, quando a mulher chega na delegacia, normalmente, que é atendida por homem, né, pra contar, tem que ser uma mulher, porque como é que ela vai passar o fato para um homem? Uma mulher não tem. Eu nunca concordei muito com isso. Porque eu já vi mulheres sendo machistas, que a gente também é, viu, gente? A gente está aqui com esse papo, Sim, mas a gente é, porque a gente está sim. inserida Sim. nesse contexto, né? Mas eu já vi homens, assim, atendendo, que eles têm técnica e
Boa vontade, perfil. É muito mais perfil da pessoa do que propriamente gênero. Isso aí. Entendi. Via de regra, a mulher entende mais. Mas há profissionais, aí eu estou me colocando profissionais, que são técnicos o suficiente para fazer aquilo. Entendi. Entendeu? Então, nessas horas, eu acho que a técnica fala muito bem alto. Certo. Vá, Dani. Doutora, Dani com ficou essa pensativa, trajetória viu? aí, É porque ainda tem. porque Ô, doutora, ela tá pensando, mas ainda tem o delay. É que, né? Ainda Ah, tem um entendi. um tempinho. delay de 3 segundos. Não, mas você vê que Mas ela eu fiquei tá pensando, pensando, ela tá É um refletindo. assunto de eu muita já, reflexão. é porque vocês vão falando aí, eu fico imaginando a pessoa chegando na delegacia para fazer uma denúncia, para contar, e o Isso. rapaz lá, eu fico aqui É visualizando a isso. Tem uma situação. nuvenzinha aparecendo que você tá pensando. É verdade. Ô, doutora, com essa trajetória que você tem aí, vasta, existe algum caso que te marcou profundamente e que reforçou o seu propósito como delegada? Ai, existiram muitos casos, viu? Na delegacia, então, de especializada de repressão a crimes contra criança e adolescente, foi uma época bem dura na minha vida. Era um trabalho que eu gostava muito, mas vi coisas muito terríveis. Mas, assim, o primeiro, assim, que eu posso ter me marcado foi nos idos de 2006, mais ou menos, em Camaçari. Eu inaugurei a delegacia de atendimento à mulher de lá. E tinha uma senhorinha que ela tinha 3 filhos, um marido agressor, e ela, para conseguir sustentar os 3 filhos, ela tinha uma máquina de costura, então ela costurava, era costureira. Só que ele bebia e quebrava a máquina dela. Ela tinha milhões de máquinas financiadas. Ele bebia o dinheiro que recebia, era funcionário do Polo, bebia todo o dinheiro que recebia e quebrava a máquina dela. O jeito de atingir era fazer os meninos sofrerem. E ela desesperada para alimentar os filhos. Então, esse foi um caso assim que eu fiquei, meu Deus, que Como é maldade que pode, absurda. E aí a gente conseguiu, à época, a medida protetiva, tirou ele do lar, arrumou a vidinha dela. Então, isso me marcou muito. Que sofrimento de uma mãe, né? Esse caso me marcou muito. Doutora, Com e certeza. lidar diariamente com esses relatos de dor, violência, é muito pesado. Eu queria saber como é que você cuida de sua saúde emocional. Ai, vou falar. Principalmente agora, pelo cargo que eu assumi de valorização profissional, eu fui obrigada a pensar acerca de saúde mental. Porque é pesado, viu, doutora? É pesado. Tinha uma época, eu nem tenho vergonha de falar, né, já que a gente está nesse papo, eu me empolava. Eu me empolava completamente. Eu pensava que eu estava com alergia a alguma coisa, que eu tenho uma tendência a ter alergias. E eu não sabia, e tomava Alegra, aí tomava corticoide e nada. E depois, isso evoluiu, que meu coração fazia pá, 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 pá. Eu falei, velho, eu tô doente. Eu tô doente. Eu descobri que eu estava doente, que eu estava tendo crise de ansiedade, tudo isso. E que eu precisava, então, mudar o padrão de vida. Com a mulher de 50, não pode estar nessa situação. Eu vou morrer, ou vou ter uma coisa bem grave. E aí a gente sabe que isso descamba para hipertensão, obesidade. Eu estava bem mais gordinha. E aí, o que foi que aconteceu? Eu comecei a mudar de vida. Fui no psiquiatra, me mediquei para ansiedade, que eu precisava efetivamente. E a gente tem síndrome de Mulher Maravilha. Na polícia, todo mundo é super-herói e Mulher Maravilha. Todo mundo é alguma coisa assim, né? Então, eu baixei a síndrome, eu também preciso de médico, fui. Comecei a fazer terapia, comecei a fazer yoga e pilates. E pronto, eu mudei a minha vida, ressignifiquei a minha vida com isso aí. É necessário você se cuidar. Hoje eu entendo que tudo bem dizer não. Tudo bem, eu não consigo, chegou aqui meu limite, tudo bem. Não aguento, tá tudo bem. Pouco tempo, eu tive uma experiência no interior do estado, em que o coronel foi num lugar para um Setembro Amarelo, fazer uma espécie de solenidade, uma ação, e ele se levantou, ele se levantou e disse, eu sempre achei que era um super-herói.
Aliás, eu tinha certeza que eu era um super-herói. Até que eu descobri que eu sou um idiota. Porque quem tem certeza de tudo é um idiota. E ele estava com um negócio aqui de... Como é que chama? Um catéter de doente renal crônico, como é o Sim. nome? Diálise. Com Diálise, catéter doutora, de sim. diálise, necessitando de um transplante renal. Porque foram anos sem se cuidar, o açúcar dele desregulou, ele continuou a se cuidar, mas comigo não rola nada, porque eu sou super-herói, já viu o super-herói, negócio de doença renal, não vai. E isso mudou também a minha vida. Então, toda vez que eu vou falar com um aluno das forças de segurança, ou que eu tenho uma oportunidade, eu digo isso. Eu não sou Mulher Maravilha, já desisti dessa história, pessoal. Eu digo não, hoje assim, não dá para mim, eu não topo, não quero, entendeu? E Tem que saber seu limite e saber dizer não, né, doutora? Porque senão também você Por aí. chega no... É. Ainda bem que você soube parar. Eu precisei. Parar, porque senão a pessoa surta. É. Eu estava A pessoa doente, surta, a pessoa sabe? quer ser sempre forte, a pessoa Acha quer mostrar que é que muito dá forte, conta, que dá que conta. dá conta Não, de eu tudo. consigo, eu consigo. Ah, não. É. Não pensa. Você não Eu prefiro, pensa. ó, doutora, eu Automático. prefiro passar de lerda, viu? Eu prefiro passar de lerda, mas eu falo logo, ó, pra mim Tô não no dá meu não, viu? limite. Já cansei, já não quero. É amor próprio. E nada, ó, É amor próprio, viu? preservar minha saúde mental. Quando eu vejo que tá acumulando muita coisa, eu falo, ó, ei, não dá não. Ah, você isso. Não dá, pra mim já deu. Mas eu já às fiz vezes isso, a pessoa não acabou. enxerga, Dani. Acabou. Entendeu? A pessoa tem que ter. Tá no automático. Exato. Aí tem que acontecer alguma coisa. Cada um tem seu limite. Isso. Ainda bem, ó, doutora, ainda bem que eu tô de olho, ó. Que figura. Boa, Dani. Joia. Bom dizer isso para o pessoal, né? Porque tem muita gente Com hoje em dia no certeza. automático, pensando nos boletos. E A gosta mulher de no dizer, terceiro, gosta de quarto dizer, turno. dou conta de tudo. Dou conta Não. de tudo, eu faço isso, faço aquilo, acordo, Ai, malho, não dorme corro, direito. Não sei o que, eu faço É isso, isso. não sei o que, babá, leu 200 livros, eu não sei o que lá, babá. Não faz seu Dani, check-up, E tem né, outra doutora? coisa. Quer ver? Uma coisa que eu achava massa antigamente. Assim, guerreira, você é uma mulher guerreira. Se me disser isso, tá me xingando. Ó, galera, não me diga isso não. Eu não quero ser isso, eu não sou guerreira. também não sou, Eu não. sou de carne Eu e também osso, não. o Sandro também. Não, Pronto. eu não tenho essa Vambora ser energia. guerreira. Eu não tenho essa energia toda. Você falou aí de mulher guerreira, eu lembrei de minha mãe. Porque minha mãe sempre teve fama, todo mundo chama ela de garota tutano, porque assim, pensa numa energia interminável. Mas assim é isso, ela fica querendo abraçar tudo, e esquece dela. E eu falo, mãe. Eu entendo. Eu falo, mãe. Entendo, ó, mãe. Você tem que ser em algum momento egoísta. Cuide de você, Não é pense em egoísmo. você. Não é esqueça meu pai, esqueça filho, esqueça neto. Priorize agora você. Você, Cristina, né? Tem que parar um pouquinho. Esqueça, mãe, esqueça. Porque assim, pra Não ela é egoísmo é difícil. isso, Mas eu digo isso pra ela, sabia, doutora? Eu digo isso pra ela. Mãe, olhe pra você. Esqueça o problema dos outros. Vá, se aposentou agora, vá descansar, vá curtir Agora um pouco. Mas 10 anos. Já tem 10 anos, né? Agora já Pois é. Mas aí você falou de mulher guerreira, eu lembrei de minha mãe, que também era assim. Agora que ela tá começando a dizer, não consigo não sei o quê. Mas antes era uma coisa assim, que eu nunca vi tanta energia, porque eu não tenho energia que minha mãe tem. Eu acho que eu não tenho 10% daquela Mas energia. olha, doutora. Eu não tenho. Mas ela é assim, minha mãe é assim mesmo. Eu não tenho E essa aí energia ela de cobra minha da mãe. gente. Porque eu já fiz isso, olha a minha idade, olha porque é eu já fiz isso. isso. Olha, eu na sua idade eu fazia isso, eu fazia Mas eu não sou você. Eu falei, falo logo, mãe, eu não sou você. É. Ai, gente, eu ouço a mesma coisa. Faço a mesma coisa que Cristina, eu ouço a mesma coisa. Fica aí a lição, viu? Não é, doutora? Assim. Vocês são criada da Noninho, eu fui criada tutano, por isso que eu Boa. Aí depois Maravilha. ficar doente, né, doutora? Não pode. Tô isso. fora. Ó, pra você não se empolar toda, viu, Cristina? Pois é, tá vendo? Conselho aí, minha mãe. Então, doutora, agora a gente vai pro momento quiz. Ai, meu Deus, tá. Não, quiz tranquilo, doutora. Você tá vendo Vambora. que nosso podcast é a tranquilidade, a leveza, papo né? massa. É um papo gostoso. Então, se tivesse que escolher uma palavra que representa melhor o universo feminino dentro da polícia, qual seria e por quê? Sororidade. Por quê? Porque nós estamos sentindo a necessidade de nos unirmos para ter o nosso espaço. Joia.
como a maternidade influenciou seu olhar enquanto delegada? Houve um momento em que ser mãe mudou sua forma de conduzir algum caso? Eu acho que ser mãe muda a mulher totalmente, sim. A gente olha uma mãe, por exemplo, mães que mães que não acreditam que a filha foi estuprada pelo marido. Ai, que absurdo. Não. Eu entendo que desmoronou a vida dela toda. Entendo ela como mãe, como mulher, sabe? Assim, quando você é mãe, você entra no universo feminino, assim, né? É uma outra coisa, muda totalmente minha vida. Mudou totalmente minha vida. Na verdade, eu sou a louca pela minha filha. Vai, Dani. Agora comigo aqui, doutora. Vai, Dani. Deixa eu ler aqui, que é o quiz. Qual mulher, real ou fictícia, te inspira a seguir firme todos os dias? E o que você aprendeu com ela? A minha filha. A minha filha me inspira a ser firme. Todos os dias eu aprendi com ela a não desistir. Ela não desiste. É isso. É mesmo? Bacana, forte. Ela é forte. Agora ela é forte. Agora outra pergunta. Eu achei ela bem parecida com você, viu? Eu vi as fotos. É igualzinha. Parecida, É igualzinha. parecida. Mas o Achei. temperamento dela é diferente, mas ela é igualzinha a minha, assim, É, né? fisicamente. Ela odeia, porque quando fica nessas aparições todos, aí ela fica assim, confundem eu e ela, às vezes, assim, ela fica, mãe, me tira disso. Ô, doutora, e ela tá pensando em ser delegada também? Acredite, também. Acredite que vai ser delegada. Olha, aí, ó, É. você tem uma inspiração para ela. É uma inspiração, com sim. certeza. Mas se ela soubesse quanto ela é inspiração para mim, né? É muita. Ah, que bom. Que lindo. Doutora, se você pudesse dar um conselho para a sua versão mais jovem, que conselho seria esse? Sem dúvida. Comece a malhar mais cedo, a treinar mais cedo. Era algo que eu devia ter feito, pensado mais assim a nível de saúde mais cedo. Era isso, sem dúvida. Eu digo isso todo dia. Se cuidar, né? Se Malhar, cuidar. Malhar. Dica Sim. maravilhosa, doutora. Boa. Agora, doutora, que mensagem você deixaria para as mulheres que vivem em silêncio ainda, com medo de denunciar ou de se impor diante do machismo? É o único caminho. Não vai melhorar. Você vai ter que tomar, você deve pegar o seu tempo e tomar essa decisão. Há outras mulheres para te ajudar. Mulheres defendem mulheres. Mulheres não brigam com mulheres, não disputam com mulheres. Mulheres ajudam mulheres. Denuncie. Joia, doutora. Maravilha, doutora, maravilha. Doutora, nosso episódio chegou ao fim. Eu amei nosso episódio. Eu Foi quero muito legal. agradecer a sua presença, que foi importantíssima, não é, Nanda? Eu também adorei conhecer a doutora. Tratamos de temas polêmicos, mas de uma forma muito leve, muito esclarecedora. Foi ótimo. Obrigada, doutora, pela sua presença. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Uma mensagem para os seguidores. Deixa eu pensar em algo bem legal. Vou falar uma coisa que eu ouvi esses últimos tempos de alguém e eu me apaixonei, porque serve para todas as coisas. Sempre fica cheiro de rosas para quem oferecem flores. Nas suas mãos ficam esse cheiro de rosa. É necessário que o seu trabalho, que a sua vida faça sentido na vida de outras pessoas. Assim você vai ser feliz. É isso. Perfeito, doutora. Que linda. Então tá, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.